Olha, hoje a gente tem um material para nossa análise que foge assim completamente do padrão. Totalmente. Não é um artigo científico, não é um relatório, é um convite de aniversário. Até que eu cheguei na primeira frase que diz simplesmente: "Olá, macacos". Aí eu soube que a gente tinha algo especial. Nossa missão hoje é desvendar como esse texto transforma um evento que é super banal numa reflexão bem profunda, né? Sobre rituais, ansiedade e a nossa busca por sentido. É um achado e tanto, né? A beleza do texto tá justamente nisso, nessa subversão. Exato. Ele pega uma coisa do dia a dia, um almoço de domingo, e coloca numa escala cósmica, pra forçar a gente a se olhar de um jeito diferente. Sim. E o autor não perde tempo, ele já começa falando de bilhões de galáxias, centenas de bilhões de estrelas, e aí ele afunila tudo pra um pequeno planeta azul. Onde um bando de macacos, que somos nós, tomou conta de tudo. Exatamente. É uma abertura quase cinematográfica, né? Já prepara o palco pra uma discussão bem existencial. Totalmente. Esse zoom out cósmico é a chave de tudo. E a partir daí o texto mergulha de cabeça na metáfora do macaco pensante. Ele descreve como nós, esses macacos, fazemos de tudo pra esquecer nossa condição animal, sabe? Sim. A gente cria listas de características que supostamente nos tornam únicos, polegares opositores, autoconsciência. É basicamente uma tentativa de se convencer de que a gente é especial. E tem os nomes que a gente inventa pra nós mesmos, né? O texto até cita Homo erectus. É quase cômico. É verdade. São rótulos super pomposos pra criar uma distância segura entre a gente e o resto do reino animal. É uma forma de se mitificar. Mas eu fico me perguntando se é só pra se sentir especial ou se tem algo mais fundo aí. Como que? Talvez seja um mecanismo de defesa, sabe? Contra o medo da nossa própria finitude, da nossa biologia, que lembra o tempo todo que a gente não tá aqui pra sempre. É um ótimo ponto. É como se ao nos chamarmos de Homo sapiens, o homem sábio, a gente estivesse tentando fugir da nossa condição de animal moriens, o animal que sabe que vai morrer. Exato. E o texto sugere que essa negação vai tão longe que até coisas abstratas, como o tempo, calendários, Sim. são, na visão do autor, invenções nossas para tentar colocar ordem num universo que, na essência, é caótico e indiferente. E essa metáfora do macaco com Wi-Fi e angústias, que eu achei brilhante. É perfeita. O que ela faz é nos despir disso tudo. Ela nos força a confrontar o que os filósofos, tipo Albert Camus, chamavam de o absurdo. Essa batida de frente entre a nossa busca por um sentido e o silêncio do universo. Na prática, o autor está transformando a festa de aniversário num pequeno ato de rebelião contra esse absurdo. E de repente, se reunir para comer e beber não é mais só socializar. Não, vira uma resposta filosófica. Fascinante. Uma resposta que reconhece o quão primitivos a gente ainda é, né? Apesar de toda a tecnologia. Totalmente. Eu adoro essa ideia de sermos primatas com Wi-Fi. Captura perfeitamente a tensão entre o nosso cérebro evoluído e nossos impulsos mais básicos. Sim. E é por isso que o aniversário é descrito de uma forma tão crua, tão honesta. Um ritual para marcar mais uma volta em torno do Sol. Algo que, nas palavras dele, fingimos entender o sentido. Fingimos, porque o ritual não precisa de um sentido cósmico para ter valor, né? Certo. O valor tá no ato em si, na união. E isso já nos leva para outra camada do texto, que é o jeito que ele encara esses rituais. Sim, e essa é a parte em que mais me pegou. O convite descreve a celebração como honestidade brutal. Não é uma festa idealizada. Não mesmo. É um ritual de comida, risadas, histórias repetidas e aquele leve desespero existencial disfarçado de alegria. Quem nunca sentiu isso? Essa tensão entre a alegria do momento e aquela consciência de fundo de que tudo é passageiro. Essa dualidade é a chave. A festa não é uma fuga da realidade, pelo contrário. É um mergulho nela. É um mergulho nela, com plena consciência de tudo que é complexo. Não é uma alegria ingênua. É uma alegria, sei lá, informada, quase melancólica. Perfeito. E a lista de comportamentos dos convidados é genial. É um espelho. Sim. Ele diz que seremos macacos, tentando encontrar alegria em meio à entropia, postando stories em vez de viver o momento, culpando-nos por comer demais e ainda pedindo mais um pedaço. Essa última me atingiu em cheio. A todos nós. E por fim, o ponto que amarra tudo. Acreditando por alguns instantes que estar junto ainda faz sentido. E a menção à entropia não é por acaso. É muito deliberada. Certo. A entropia na física é a tendência natural dos sistemas para desordem e para o caos. Então, o que o autor está dizendo é que a festa, o ritual, é um esforço ativo para criar uma bolha de ordem, de conexão. Num universo que tende pro desmanche. Exatamente. É uma construção, não é o estado natural das coisas. Ok, então o ritual é essa construção, mas o texto vai além. Ele define como um ritual coletivo e diz que a insistência é uma das formas mais belas de resistência. Sim. Resistir parece um ato político grandioso. Uma festa pode mesmo ser resistência. Essa é a provocação central do convite. E a sua pergunta é exatamente a que o texto quer que a gente se faça. E ele responde? Responde. Logo em seguida, ele define contra o que estamos resistindo. Ele fala de um mundo onde o planeta arde, o algoritmo nos vigia e a política nos esgota. Entendi. Diante desse cenário, a resistência não acontece só nos grandes atos. Ela acontece também no micro. No dia a dia? No dia a dia. O ato de se desconectar do feed de notícias apocalípticas para olhar no olho de um amigo. De compartilhar uma refeição em vez de otimizar a produtividade. Isso se torna uma pequena rebelião contra o absurdo. Faz sentido. Não é uma resistência que quer mudar o mundo lá fora. Não. Mas uma que busca preservar um espaço de humanidade aqui dentro, entre a gente. Uma rebelião não contra um sistema, mas contra o desespero. Exatamente. Isso muda tudo. A celebração deixa de ser uma coisa fútil e vira quase uma necessidade, né? Uma manutenção da sanidade coletiva. Perfeito. É uma forma de dizer, sim, o mundo é caótico, é assustador, mas hoje, aqui nesta mesa, por algumas horas a gente vai criar o nosso próprio centro de gravidade. Baseada em afeto e conexão. É um ato de pura teimosia, é a tal da insistência que o texto fala. E essa teimosia,
Essa rebelião, ela não se manifesta com raiva, mas com algo surpreendente, com leveza. O que me leva à conclusão filosófica do convite, que é dita de forma tão simples. Entre a tragédia e a comédia, escolhemos o riso. É uma escolha consciente. E é uma escolha profundamente poderosa, porque não é o riso de quem não entende a tragédia. Não. É, como o texto mesmo diz, o riso de quem sabe demais. É a decisão de, apesar de tudo, de toda a consciência da fragilidade das coisas, ainda assim optar pela alegria. Como uma ferramenta. Como uma ferramenta de enfrentamento. É uma filosofia de vida inteira numa frase. E o mais brilhante pra mim é como essa filosofia grandiosa não fica flutuando no abstrato. Não, ela aterrissa, né? Totalmente. Logo depois dessa declaração, o texto vai pro mais mundano possível, pros detalhes práticos. Domingo, 16 de novembro, a partir do meio-dia, no Achado Restaurante Bar. É a praxis, a teoria se realizando no ato. A filosofia precisa de um endereço, de uma data e de uma mesa pra acontecer. Exato. E a promessa final do encontro é justamente essa. Lembrar por algumas horas que a vida ainda pode ser leve. Mesmo quando pensamos demais sobre ela. O pensar demais é a nossa condição de macaco consciente, é a fonte da nossa angústia. A leveza é a cura temporária que o ritual oferece. Então, pra resumir, o que a gente tem aqui é um manifesto disfarçado de convite. Sem dúvida. Ele nos diz que somos animais autoconscientes, meio perdidos num universo indiferente, e que pra lidar com isso criamos rituais. E esses rituais não são só costumes. São atos de resistência contra o caos, contra o desespero. Realizados através de uma escolha consciente pela alegria e pela conexão. Exatamente. E a assinatura do autor, o Rodolfo, é o arremate perfeito para essa tese toda. Ele não assina só com o nome. Não. Ele se identifica como um macaco consciente, pensante e ainda dançando antes que o universo expire. Essa assinatura é uma obra de arte. É mesmo. Esse inclui no grupo, ele não tá analisando de fora. Ele reconhece que a mesma consciência que gera a angústia é a ferramenta que nos permite escolher dançar. O ainda dançando é a chave. É a persistência, a teimosia que a gente falava. Sim, apesar de tudo, a dança continua. Uau. E a consciência da finitude de que o universo vai expirar não é um motivo pra gente paralisar. Pelo contrário. É o que torna a dança tão urgente, tão preciosa. Faz todo sentido. É a aceitação completa da nossa condição. Somos pensamento e instinto, angústia e alegria, finitude e celebração, tudo ao mesmo tempo. Uma reflexão incrivelmente densa pra algo que, no fim das contas, é só um convite pra almoçar no domingo. Exato! É a prova de que a filosofia não tá só nos livros, né? Tá na forma como a gente vive e se conecta. Com certeza. E se o texto sugere que nossos grandes rituais, aniversários, casamentos, são essa forma de resistência, talvez a reflexão que fica sobre os rituais menores. Quais são as pequenas cerimônias do nosso dia a dia que, sem que a gente perceba, usamos como nossa própria forma de rebelião, de insistência, pra dar sentido à vida. Pode ser o café da manhã em silêncio, a caminhada, a mensagem de boa noite pra alguém. É uma boa pergunta. Talvez a nossa vida seja sustentada por uma rede inteira desses pequenos e silenciosos atos de resistência.